Futebol. Corinthians também iniciando as atividades na temporada com mudanças dentro e fora de campo, hein? Quem tem os detalhes é o Fernando Caetano. Fala, Caetano. Olá, amigos do Expediente Futebol. Na reapresentação do Corinthians para a temporada 2019, uma surpresa. Foi anunciada a saída de Alessandro, depois de 11 anos no clube, 6 como jogador e 5 como dirigente. Os ex-atletas Emerson Sheik e Wilson vão assumir a gerência de futebol. E hoje o técnico Fábio Carilli deu entrevista coletiva e comandou o primeiro treinamento no retorno dele ao Corinthians. E daqui a pouco a gente volta com mais informações aqui no Expediente Futebol. Tá aí o Caetano, balançou um pouquinho no celular, mas não perdeu o foco e trouxe os detalhes aí desse primeiro dia de atividades do Corinthians em 2019. Vamos seguir falando aí de apresentações no Rio de Janeiro, de volta agora com o Ricardo Lai. Ele vai falar do primeiro dia do Vasco, hein? Olha o Vasco pintando mais forte esse ano. Fala, Lai. Fala, Calheiros, um abraço a você, a todo mundo ligado no Expediente Futebol. 2019 começou aqui em São Januário e daqui a pouquinho 2 apresentações do lateral esquerdo Danilo Barcelos, que atuou em 2018 na Ponte Preta, na Série B, e também o meia Bruno César, que estava no Sporting de Portugal. Além desses 2 jogadores, mais 4 reforços se juntam na reapresentação do Vasco da Gama para 2019. Os laterais Cláudio Vinck, Cáceres, o atacante Ribamar, que inclusive já foi apresentado, e também o meio-campo Felipe Bastos, o último a ser contratado pelo Vasco da Gama. Entre os dias 7 e 17, a pré-temporada será em Atibaia e a estreia no Campeonato Carioca, dia 20 de janeiro. Daqui a pouco eu volto com mais destaques do Vasco. O adversário será o Madureira no Carioca. Opa, um adversário tradicional, hein? No Campeonato Estadual, Madureira, primeiro obstáculo aí do Vasco no estadual. Já vamos falar mais, então, desse primeiro dia do Vasco. Muitos reforços, como listou aí o Ricardo Lai. E o Santos, hein? Santos até agora não apresentou reforços, pelo menos dentro de campo, né? Trouxe o Jorge Sampaoli, que segue trabalhando duro lá na Baixada. Vamos para lá com o Diego Bertozzi. Fala, Bertozzi. O Santos ainda não tem caras novas para 2019, mas Vanderlei pode ganhar uma sombra. A pedido de Sampaoli, o Peixe tenta contratar o goleiro Martim Campanha, do Independiente da Argentina. Tá aí o Diego Bertozzi trazendo detalhes do Santos. E quando a gente fala em grandes reforços, no time que está mais se reforçando? O São Paulo, né? Vem logo a cabeça aqui, porque certamente é o time que está mais investindo, pelo menos até esse momento. Jackson Pinheiro, hein? Foi acompanhar o primeiro dia de trabalho do Tricolor em 2019 e tem muitos detalhes. Fala, Jackson, seja bem-vindo. Aqui no São Paulo, a apresentação de parte do pacotão de reforços do clube para 2019. Hernanes, Birubiru e William Farias serão apresentados oficialmente somente nos Estados Unidos. Legal, obrigado, Jackson Pinheiro. Vamos voltar daqui a pouquinho lá para o CT do São Paulo, falar mais do Tricolor, hein, que tá vindo muito forte. E o Raí tá pedindo aí pro torcedor confiar no trabalho. São Paulo prometendo aí grandes títulos na temporada 2019. Vamos seguir girando, vamos para Porto Alegre. Wagner Martins foi acompanhar primeiro dia também do Grêmio se apresentando em 2019. Fala, Wagner Martins. Olá, amigos do Expediente Futebol. O goleiro Júlio César e o volante Rômulo foram as caras novas do Grêmio na reapresentação do elenco nesta quinta-feira aqui em Porto Alegre. E destaque para a declaração do presidente Romildo Bolzan Júnior ao grupo de jogadores, dizendo que dinheiro não é tudo. Daqui a pouco todos os destaques do Grêmio aqui no Expediente Futebol. Legal, valeu, Wagner Martins, falando aí também do Grêmio de goleiro novo, hein? Mas já vamos discutir aqui, será que chega para ser titular? Foi suficiente tudo que o Júlio César fez na temporada 2018 com a camisa do Fluminense? Vamos ver, vamos discutir aqui se ele já chega para desbancar o Paulo Vitor depois da saída do Marcelo Grohe. Agora sim, deixa eu apresentar meus companheiros aqui com calma. Um timaço aqui escalado na bancada do Expediente Futebol. Começo aqui à minha esquerda com Fábio Sormani. Hoje pegou fogo o rádio mais uma vez, hein, Sormani?
O Facincani tá impossível. O que tá acontecendo nessa temporada 2019 com ele? Acabei de chegar. Ele tá começando o ano pior do que ele terminou em 2018. Ele tá mais agitado. Ele arrumou um inquilino. Ele arrumou, tô sabendo. Ele tá bravo. Não paga conta, ele faz nada. E aí, Sormani? E esse Santos aí, Sormani? Quando é que vai se reforçar? Giliotti foi pro Toluca, hein? Exatamente. O Santos é o único time das equipes que participam da Série A do Campeonato Brasileiro que não contratou ninguém dentro do campo, aquilo que você falou. Contratou o técnico Jorge Sampaoli, achei uma ótima contratação, mas é claro, por mais que ele seja competente, tenha condição de montar um bom time, se você não tiver bons jogadores, fica muito difícil você traduzir em campo tudo aquilo que ele conhece de futebol. É preciso ter bons jogadores. O Santos está muito devagar, a torcida está preocupada e com razão. Rapaz, olha, o Santos está demorando para se movimentar no mercado, hein? São as dificuldades, risco aí de perder jogadores. Vamos esperar para acompanhar aí as movimentações do Peixe. Deixa eu dar as boas-vindas aqui. Feliz ano novo também, já que eu não estive com você, né? Nessa virada de ano. Tudo bem, Francisco? Liguei, você não atendeu, deixei recado, não retornou. Exatamente. Tudo bem? Tudo bem, Calheiros. Não é o momento para discutirmos, né? Relações pessoais de ano novo. Mas, enfim, boa tarde a você, feliz ano novo a todo mundo. Sormani, Quesada, Rodrigo Bueno estão aqui conosco também. Agora, já que o assunto é o Santos... e estávamos falando do Grêmio também, e essa história de contratações, de goleiro pra cá e pra lá. Os senhores conhecem Flávio Perchman? Flávio Perchman? Flávio Perchman é um empresário do Martim Campanha. Opa! E ele disse à Fox Argentina o seguinte, que por 4 milhões de dólares o Campanha estaria sendo negociado com o Santos. Ou seja, é uma informação que surgiu nessas últimas horas, que ele vê com bons olhos, inclusive, a ida do Martim Campanha para o Santos. Eu também, obviamente, acho a mesma coisa. Um baita de um goleiro, um atleta de renome internacional, goleiraço da seleção uruguaia. Aí eu fico também me perguntando, financeiramente o Grêmio está melhor que o Santos, certo? Sim. O Grêmio foi buscar o Júlio César, que você mesmo colocou, que teoricamente é uma aposta pro ano. Será que o que ele fez com a camisa do Fluminense o credencia a ser titular do Grêmio? Martim Campanha por 4 milhões de dólares... e acho que o Grêmio tem esse valor, chegaria para ser não só titular, mas até um dos principais líderes da equipe. A minha pergunta é essa, porque, sinceramente, voltando a falar de Grêmio aqui, eu não vejo definitivamente aí o Júlio César chegando para ser titular. E tô contigo. Se tem uma posição que o Santos não precisa... O Vanderlei pode ter vivido... E o Vladimir? O Vanderlei pode ter vivido um segundo semestre ruim. Ele viveu mesmo, não foi um bom segundo semestre. Mas ele é um bom goleiro. Vamos falar sobre isso. Daqui a pouquinho vamos falar sobre isso, sobre o Santos. Deixa eu continuar aqui saudando meus companheiros. Deixa eu dar um abraço no Rodrigo Bueno. Já estivemos juntos hoje, né, Rodrigo? Tudo bem? Agora seja bem-vindo ao Expediente Futebol. Tudo legal. Olá, Calheiros, companheiros, torcedor Fox Sports, para quem eu ainda não desejei aí, um 2019 diferenciado para todo mundo. Acabou a novela Thiago Neves, né? Eu saí antes ali do Natal, ali um pouquinho de folga e tal. Teve aquela bomba, né, que era a possível troca 3-1 Cruzeiro e Grêmio, o Luan do Grêmio indo para o Cruzeiro, em troca de Thiago Neves, de Murilo e de Raniel. E isso rolou, isso aconteceu, foi verdade, a negociação existiu. Quando a gente informa a negociação existe, não quer dizer que ela vai ser complementada. O Grêmio tinha muito interesse, sonhou demais, sua torcida quis muito o Thiago Neves de todas as formas, dinheiro, troca de jogadores e tal. E hoje o desfecho final, que já vinha se encaminhando para isso, o Cruzeiro, que tentou o Luan, não conseguiu, também não vou perder o Thiago Neves. Então o Thiago Neves, pelas minhas informações, renova o contrato até 2020 inicialmente, dependendo do número de jogos, 42 jogos em 2020, e imediatamente prorroga por mais um ano, iria até 2021 no Cruzeiro, ganhando mais ou menos 800 mil por mês, 600 mil fixo e 200 mil com base no número de jogos dele. Como ele joga regularmente, praticamente todos os meses atua, então praticamente 800 mil, que é 100 mil a mais do que ele tinha de acordo ou acerto ou proposta com o Grêmio. Então a novela Thiago Neves, uma das maiores dessa janela, enfim, acabou. Será? O Renato queria mais o Thiago Neves do que a torcida do Grêmio, pelo menos essa impressão que ficou. Mas o Grêmio agora vai ter que buscar outras alternativas. Tem o Luan, né? Recuperado fisicamente. É um baita jogador, pode preencher aquele espaço ali. Vamos falar sobre isso. Deixa eu dar um abraço aqui no Leandro Quesada, que antes do fim da
da semana passada, já na reta final de 2018, deixou a bomba aqui, né? Mauro Bocelli a caminho do Corinthians. E tá confirmada essa chegada para amanhã, Quesada? Se ele não errar o caminho de Guarulhos lá pro Parque São Jorge, tá tudo certo, né? Mas é Parque São Jorge ou CT lá? De repente o cara vai para Mogi das Cruzes, vai para Itaquaquecetuba. Primeiro ele vai à clínica do Joaquim, né? Que é ao lado do Parque São Jorge, né? Ou não, tem aquela que não, mas é aquela do Parque São Jorge, porque já vai lá e assina. Já assina, já fica ali também. Vamos economizar o Pode Uber, ser. tá certo? Pode ser, é bom, né? Embora o Bozelli venha, não está descartada a possibilidade de contar com outro veterano, que é o Wagner Love. Estou tentando desvendar essa história porque não está cheirando muito legal essa história que saiu lá da Turquia e veio para cá, de que o Corinthians pagará 3 milhões de euros para contar com o Wagner Love. Se o Corinthians fizer isso, tem que internar o pessoal lá, né? Porque o Wagner Love foi vendido para o Mônaco, depois de 2015, por $1 milhão. Sim. Dólares? Euros. 1 milhão de euros. E agora o Corinthians vai comprar por 3 milhões de euros. Seria a dívida dele, o jogador mais velho. Então, mas a informação que eu tinha até a semana passada é que o Corinthians ia acertar um valor irrisório com o Besiktas e o Wagner Love teria que acertar a rescisão de contrato com os turcos. Algo que já está definido. Tem que depositar a grana agora na conta do Wagner Love. Ou seja, se o Corinthians pagar 3 milhões de euros pelo Wagner Love, com todo respeito, para mim, é um péssimo negócio. Aliás, se vier de graça, se vier grátis, pagando salários que não serão pequenos, ainda vai lá. Você fica com 2 centroavantes legais. A gente criticou o Corinthians por não ter centroavantes na última temporada, na última jornada, né, em 2018. Agora vai ter 2 caras gigantes. O terceiro, que seria aí o primeiro, no caso, na lista, que era o Jonas. Não dá para competir com o futebol árabe, vai ganhar 5 milhões de euros aí pela proposta do Al Ittihad, então esse saiu da jogada. Agora, com Bocelli e Love, o Corinthians pode encarar uma temporada de 19 jogando de igual para igual com os grandes adversários. Agora, pagar 3 milhões de euros pelo Love, eu sinceramente acho que é rasgar dinheiro. A notícia é do Allianz Sport. Se ser confirmada, né? O Allianz Sport publicou essa informação ontem. A gente tem até o post aí, depois se a gente puder subir esse post do Allianz Sport da Turquia, justamente nesses valores aí, citando esses valores aí que o Quesada dizia, né? 3 milhões de euros. O Corinthians, segundo essa informação, estaria desembolsando para contar com o Wagner Love. Agora, me estranha que no fim do ano passado, o Pepe rescindiu com o Besiktas pelo mesmo problema que o Wagner Love enfrenta hoje, né? Não está recebendo, atraso em luvas, direito de imagem, enfim. E ele ficaria livre para negociar, se ele encaminhasse a rescisão. Claro. Essa era a primeira informação. Quer dizer, por que o Corinthians anteciparia e desembolsaria essa quantia toda? Essa história não está fechando, né? É um quebra-cabeça que não fecha. Se o Pepe conseguiu, e todo mundo sabe que o Love precisa receber uma grana para rescindir o contrato com os turcos, por que o Corinthians vai ter que pagar 3 milhões de euros? Esses 3 milhões Esse negócio está muito mal. Não são os valores da dívida? Então, pera um pouquinho. Então o Corinthians vai assumir a dívida do Besiktas com o Wagner Love? É o que está me parecendo. Gente. É o que está me parecendo. Eu acho errado também. Acho que o Corinthians não tem que desembolsar absolutamente nada além daquilo que ele tem a oferecer ao Wagner Love, que é o salário Sabe o que acontece? dele. Acontece o seguinte, que para você resolver essa parada aí via FIFA e conseguir a liberação do jogador, demanda um certo tempo. Uhum. Então, muitas vezes os times fazem negócio, né? Ou diretamente com o atleta, ou com o empresário. E eu não sei como é que foi conduzida a negociação do Pepe. Mas como o Corinthians precisa, não precisa, né? Quer o Wagner Love, talvez os turcos, num primeiro momento, vão dizer, me dá 3 milhões. Essa é a história. Essa é a história que é contada de lá. Mas a história contada daqui é outra. Então a gente, na verdade... Aliás, o que não falta é telefone. Vamos aprofundar isso melhor? Segura aí, Facincani. Vamos aprofundar isso melhor daqui a pouquinho. Antes, deixa eu botar aqui o Fernando Caetano na conversa, porque ele acompanhou tudo de perto hoje, né? Toda essa movimentação do Corinthians nesse primeiro dia em 2019. E pode até, né, Caetano, trazer detalhes aí dessa situação do Wagner Love, porque realmente chamou atenção, Caetano. Um time que tem dívidas com o jogador, de repente impõe um valor ou coloca um valor e não é baixo, 3 milhões de euros. O que se comentou no Corinthians hoje com relação a essa informação que chegou da Turquia, Caetano?
Muito boa tarde, Calheiros, amigos do Expediente Futebol. Olha, hoje na representação do Corinthians, né, muitas novidades. A gente anunciou aí na abertura do Expediente Futebol, né? O Alessandro, depois de 11 anos no clube, 6 como jogador, 5 como dirigente, não é mais o gerente de futebol. O cargo agora vai ser dividido pelo Wilson e pelo Emerson Sheik, 2 ex-atletas que agora então assumem a gerência de futebol. Tivemos aí a apresentação do Fábio Carille, treinador oficialmente, né? Já estava tudo confirmado, o Carille já deu entrevista como treinador do Corinthians ainda na chegada no aeroporto, quando estava vindo para o Brasil, e hoje então foi a primeira entrevista aqui no clube. E além do treinador, também a coletiva do técnico, do presidente André Sanches. Com relação ao Wagner Love, ele confirmou que realmente o Corinthians tem interesse na contratação do atacante, mas disse que o Corinthians não vai desembolsar nada não, que o Corinthians pagaria os salários do Wagner Love, mas que essa história de 3 milhões de euros que o Corinthians pagaria para o Besiktas da Turquia para liberar o Wagner Love, essa história não está colando não. O Corinthians disse que não vai pagar nada, que tem interesse pelo jogador, na contratação do jogador, mas que só em outras condições, que se tiver que pagar para liberar o jogador, aí nada feito. Mas o Corinthians quer sim o Wagner Love, assim como o atacante Bocelli, né, que também está sendo aguardado nesta sexta-feira. Amanhã o Bocelli chega aqui em São Paulo, vai passar por exames médicos, a parte de contrato, valores, já está tudo acertado. Se o Bocelli passar nos exames médicos, será confirmado como novo reforço do Corinthians. E também com relação ao Sornosa, né? Porque ele já passou pelos exames médicos, o meia equatoriano do Fluminense. Agora, o Sornosa ainda não foi confirmado oficialmente como reforço do Corinthians, o que deve acontecer amanhã, sexta-feira. Vamos aproveitar então ouvir um trecho da entrevista do presidente André Sanches, falando aí da situação desses novos reforços que estão chegando para o Corinthians, o Sornosa e também o argentino atacante Bocelli. O Sornosa está tudo acertado realmente, ele deve estar assinando hoje, demorou um pouco a burocracia do Fluminense, mas deve assinar hoje, já oficializamos hoje. O Bocelli chega amanhã de manhã, vai fazer o exame médico, e assim que fizer o exame médico já assina o contrato também. Então, é isso que estamos já tudo pronto. Portanto, então, o Bocelli chegando sexta-feira, se tudo estiver bem na parte física, será anunciado como novo reforço do Corinthians, junto com o Sornosa, meia equatoriano. E o ciclo de contratações ainda não está encerrado, a torcida corintiana está preocupada com a questão na lateral esquerda, o Danilo Avelar, que não terminou bem a última temporada, tem aí uma certa desconfiança, e um zagueiro também seria indicado aí pelo técnico Fábio Carille para reforçar o elenco, mas claro, se houver uma boa possibilidade de negócio. E o Corinthians, então, além do Bocelli, do Sornosa, Wagner Love, Corinthians também ainda não desistiu do Luan, do Atlético Mineiro. Na coletiva, agora há pouco, o presidente André Sanches admitiu que realmente o negócio esfriou nos últimos dias por conta do Réveillon, virada de ano, mas que nesses próximos dias a negociação pode ser retomada com o Atlético Mineiro, já que o Corinthians tem interesse sim no Luan. Então, voltando aí com relação ao Wagner Love, o Corinthians tem sim o interesse, mas não quer abrir os cofres para pagar dinheiro ao Besiktas. E hoje também, no meio de tantas novidades, a apresentação oficial do técnico Fábio Carille, que falou com muita satisfação do retorno dele ao timão para comandar mais uma vez o Esporte Clube Corinthians Paulista. Vamos ouvir um trecho do que disse o Carille. Eu confesso que essa expectativa de todos eu acho melhor do que aquela no começo de 17, onde eu já falei algumas vezes que eu não podia perder nenhum par ou ímpar. E agora eu acredito que todos podem ter um pouquinho mais de paciência por tudo o que aconteceu. Então a gente pode ganhar um tempo maior sobre isso. As expectativas são as melhores possíveis. Muito feliz, reencontro com todos aqui no CT, funcionários. Foi um momento muito legal, parecido com o momento do dia que eu saí.
né, isso me dá mais forças ainda para a gente fazer um grande ano. Eu vou vir com o mesmo discurso do começo de 17, do começo de 18, quando a gente perdeu alguns jogadores. Vamos passo a passo, dia a dia. Né, que adianta a gente falar de título se ainda não temos um time? Né, vamos devagarinho, do nosso jeito aqui, trabalhando bem forte, sério, deixar as coisas bem organizadas dentro de campo. Depois a gente vai, no decorrer dos jogos, dos dias, a gente vai começando a traçar nossos objetivos. Realmente a gente estava vivendo muito bem no país, tá muito bem. Os sauditas nos receberam muito bem, o trabalho estava muito legal, deixamos a equipe lá em 4º lugar, na frente de 2 gigantes, que é o Al-Shabaab e o Ittihad. Né? Então, nossa equipe estava muito além das expectativas. Quero deixar bem claro aqui o esforço que o Andrés fez para a minha volta. Tá? Um esforço muito grande, conversamos bastante. Depois de um período ali que as coisas andaram, conversei bastante com o Andrés. E alguns fatores assim foram muito importantes. Primeiro delas, antes mesmo de falar com o meu empresário, o Paulo Pitombeira, e mesmo antes de falar do Andrés, que eles se encontraram em Londres e parece que marcaram um encontro em Londres, né? E não foi. Meu empresário também é um dos que cuida do Gabriel Jesus, e o Andrés estava lá com o Ronaldo, acompanhando na seleção brasileira naquela semana. Então encontraram ali, que ali não aconteceu nada, né? Mas aí começaram a sair matérias de uma possível volta por causa do encontro dos dois lá. Certo, Andrés? Muito mais pessoas envolvidas nessa mesa, enfim, não rolou nada. Isso me chamou muito a atenção, a manifestação da torcida. Tinha uma pessoa que pediu para sair do clube, eu pedi para sair do Corinthians. Então eu não esperava, isso me assustou. No início, comecei a falar com o meu empresário, Paulo Pitombeira, sobre essa possibilidade. A princípio, eu me assustei com a manifestação da imprensa, da torcida e tudo mais. Depois de falar com o Paulo, comecei a falar muito com o Andrés, né? E volto a ressaltar, agradeço, presidente, o esforço que fez pela minha volta. E uma peça importante também nisso foi uma conversa que eu tive com o Ronaldo, que é uma pessoa que é meu amigo, que eu escuto demais. Aí sim comecei a pensar sim na possibilidade da volta. Então foram esses 4 fatores: torcida, Paulo Pitombeira, Andrés Sanches e Ronaldo. Portanto, então, esse é o técnico Fábio Carille. Na primeira entrevista coletiva aqui no Centro de Treinamento Joaquim Grava, pedi para o câmera Rogério Ribeiro mostrar imagens ao vivo. O técnico Fábio Carille, agora no campo, então, comandando a primeira atividade. Além do treinador, vieram com ele o auxiliar técnico Leandro da Silva, o Cuca, né? O preparador físico Valmir Cruz, o observador técnico Mauro da Silva e o analista de desempenho Denis Lupe. Portanto, então, temporada 2019 já começou aqui no Corinthians. Todos os jogadores se apresentaram hoje, com exceção do Romero, que teve um problema no retorno dele do Paraguai. Então, o Romero está sendo esperado amanhã. Assim como o Sornosa, também o anúncio oficial, e também a contratação do atacante Bocelli. E voltando para vocês aí nos estúdios do Expediente Futebol, Corinthians monitorando de olho também na situação do Wagner Love, mas não vai fazer loucuras, não vai gastar 3 milhões de euros para trazer o Love, não, a não ser que apareça uma condição melhor para que o Love reforce o Corinthians também em 2019, amigos do Expediente Futebol. É legal, Caetano, a gente tá vendo aí, ó, o Pedrinho tá até com um tablet ali, né? Será que já algum relatório dos testes físicos aí que os jogadores estão sendo submetidos nesses primeiros dias? Mas a imagem é curiosa, ó. Ali o jogador descansando e o Pedrinho está analisando, ó, passou agora para o companheiro. Interessante, não é usual, não é comum esse tipo de imagem. Legal, Caetano, olha, pintando qualquer novidade aí no Corinthians. Ah, Caetano, só uma dúvida aqui, uma curiosidade. O René Júnior, ele está aí entre esses jogadores no campo ou ele começa a temporada no departamento médico? René Júnior no campo não apareceu, deve estar fazendo recuperação física ainda, num trabalho interno, departamento médico, mas com certeza o René Júnior aí também é mais uma peça aí para o Carille ao longo dessa temporada. O Corinthians, então, começando o ano novo com treinador novo e a esperança nova de que a equipe, que o Timão volte a ser competitivo em 2019 com o Carille. Calheiros. Legal, obrigado, Caetano, obrigado.
olhada aí, ó. A gente acompanhando imagens do Fábio Carille, imagens ao vivo. Fábio Carille deixando o treino, deixando o campo lá no CT Joaquim Grava, em São Paulo. E tá aí, ó, primeiro dia de trabalho do Corinthians chegando ao fim. Corinthians se preparando para a estreia no campeonato estadual. O Caetano segue lá no CT, qualquer novidade, ele vai retornar aqui no expediente. Perguntei do René Júnior, pessoal, porque olha, apesar do Corinthians estar se reforçando, está trazendo jogadores interessantes, montando um bom time, eu ainda acho que o René Júnior, até pelo futebol que apresentou em 2018, se recuperar a melhor condição física, ele vai brigar nesse time, hein? Se faltam jogadores de qualidade na zaga, se falta um lateral esquerdo, né, que a torcida possa confiar, faltam ainda os centroavantes, né? Sim. Deixa chegarem, investirem a camisa para a gente ver o que vai acontecer. Mais um homem, mais um meia para pensar o jogo. O Sornosa está chegando. Na posição de volante, sobram jogadores, né? Você tem René Júnior, você tem Richard, Ralf, Gabriel, Douglas. Thiaguinho, Paulo Roberto foi embora. Ramiro numa emergência pode atuar como volante. Pode jogar ali. Então, quer dizer, se o Luan vier, pode ser um segundo volante ou pode jogar também na ala. Já tem informações sobre o Luan também. Então, esse é o setor em que o Corinthians está, acho que está melhor preparado para encarar a temporada de 2019. Lembrando Sobram jogadores para essa posição. Não é, Quesada? Lembrando que aquele time que teve muito sucesso do Corinthians recentemente, aquela era de 2008 para frente, até 2013, 14, né? 15, vai colocar o brasileiro ali do Tite, aquela era vitoriosa do Corinthians, teve um grande segredo para mim, os dois volantes. O Corinthians tenta voltar, né, a encontrar uma dupla que tenha tanto sucesso como foram Ralf Elias, Ralf Paulinho, Christian e Elias no começo dessa era vitoriosa do Corinthians, e que no ano passado houve o desajuste, né? O Corinthians perdeu essa liga, né? Que foi muito bem, inclusive, com o Gabriel e o Maicon, campeão brasileiro em 2017 ambos, né? Bicampeões paulistas, mas depois da saída do Maicon, o Corinthians perdeu essa ligação, não encontrou nem no René Júnior, nem no Thiaguinho, não encontrou em ninguém, né? Novamente, um parceiro ideal para o Gabriel ou para o Ralf, para aqueles que disputavam a posição, para serem os jogadores chaves que, evidentemente, fechavam esse setor defensivo do Corinthians. Bom, antes da gente analisar aqui essa chegada do Bocelli, também essa possibilidade do Wagner Love, queria saber a opinião de vocês. O Fábio Carille explicou ali como é que foi toda essa negociação, essa definição, essa decisão, né, que ele tomou em retornar ao Corinthians. Disse que naquele primeiro encontro do André Sanches com o empresário dele, com o Pitombeira lá em Londres, realmente a seleção brasileira estava jogando por lá. E dali, segundo o Carille, ele se impressionou com a repercussão dos torcedores do Corinthians. É que isso foi suficiente, é isso? Para mudar a ideia, porque o Carille dizia que não sairia, né? Agora do Al-Weda. Bom, ele falou isso para mim, falou isso pro coach dele, né? Que é o nosso companheiro aqui, nosso colaborador, o René Simões? René Simões. Fala René Júnior. René Simões falou que não vinha, quer dizer, o René não estava sabendo, ninguém estava sabendo, né? É que as coisas acontecem de uma forma muito rápida no futebol, né? Em menos de 24 horas, os caras ligam um pro outro, quer vir, e fecham, né? Eu não acredito nisso, né? O São Paulo manda embora o Muricy às 9h05 da noite de sexta-feira e às 10 da manhã de sábado apresenta o Ricardo Gomes. Não dá para acreditar que em 12 horas tenha se acertado um contrato sem que, né, antes o treinador tenha consultado as bases, a família, bom, enfim, bom. O fato é o seguinte, o grande medo, o grande temor do Corinthians era perder o Carille para o São Paulo. O Aguirre foi demitido em que data? Outubro. Outubro, né? 2 semanas antes da demissão, o São Paulo procurou o Carille. Claro que esses caras têm uma rede de informação incrível, né? Procurou, certamente rápido, né? O Pitombeiras deve ter falado, Andrés, os caras estão procurando aqui o seu técnico, o Carille. Vai deixar? É assim que funciona o mercado, né? E aí o Jair Ventura fazendo um trabalho que ia caindo pelas tabelas, perde a final da Copa do Brasil, o time quase foi rebaixado e tal, acendeu uma luz e falou, vamos trazer um cara que deu certo, que não é tão caro assim e que conhece a estrutura de futebol do clube. Então, essa foi a maior contratação que o Corinthians poderia ter feito. Agora, imagine perder para o São Paulo, você tinha falado, né, Rodrigo? O Grêmio tinha interesse. Antes de ir embora, só para completar,
Ainda técnico, o Flamengo fizeram a proposta, naquele mesmo período, para levar o Rodriguinho, lembra? Sim, lembro. Rodriguinho e Carille, eram os 2 sonhos de consumo do Lomba para o Flamengo ainda no primeiro Estou semestre. explicando, porque teve aquele momento em que a diretoria do Grêmio achou que o Renato sairia do clube. E aí começou a procurar uma alternativa. Foi na mesma época, né? Foi um mês e meio, mais ou menos, antes do Corinthians se acertar com o Carille de novo. Então o Grêmio procurou algumas alternativas para possível saída do Renato, que acabou não acontecendo, e procurou. Mas o São Paulo, sim, também confirmou. O São Paulo teve contato com o Carille, pensando na possibilidade de tê-lo para essa temporada. Depois o Raí acabou bancando o Jardine. O André Jardine. Bancou aí o Corinthians, então, a volta do Fábio Carille, e ele, nesse retorno, terá por trás o Wilson e o Emerson Sheik, que são 2 surpresas, né? 2 novidades também.